Oi, agora foi. Boa tarde, pessoal. A gente já vai começar aqui a nossa próxima mesa. Se vocês puderem ir indo para os seus lugares. Boa tarde a todos e todas. Sou Cíntia Gomes, sou diretora institucional na Agência Mural de Jornalismo das Periferias e também faço parte da diretoria da GEDUCA. Agora a gente vai seguir para a nossa programação da tarde deste segundo e último dia de congresso. Nesta mesa vamos saber o que pensam os jovens sobre o novo ensino médio. As estudantes discutem o novo ensino médio em suas escolas e opinam sobre a cobertura da imprensa sobre o assunto nos últimos meses. E, para isso, eu chamo ao palco Maria Eduarda Guterres Escobar, aluna do segundo ano do ensino médio do Colégio Estadual Coronel Afonso Emílio Massotti, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bem-vinda. E chamo também Maria Luísa da Silva Vasconcelos, aluna do segundo ano do ensino médio da Escolas de Referência em Ensino Médio EREM, Antônio Inácio, Feira Nova, Pernambuco. É presidente também do Grêmio Estudantil. Bem-vindo. E também Vitória Ribeiro, aluno do segundo ensino médio da Escola Estadual Eudoro Vilela, que fica no Jardim Ângela, na Zona Sul de São Paulo. E a mediação deste papo. E a mediação desse papo, quem vai fazer será o Wagner Alencar. Ele é jornalista, doutor em educação, cofundador e diretor de jornalismo na Agência Mural, é autor do livro Cidade no Paraíso, A Vida na Maior Favela de São Paulo, e já foi repórter de educação e professor no ensino de jovens e adultos. Agora é com você. Boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui. É um prazer sempre conversar com jovens. Eu acho que a gente está num momento, né, bastante importante para discutir, né, o novo ensino médio. A gente vem acompanhando aí o quanto esse tema tem causado discussões, né, acaloradas, e nada mais justo do que conversarmos com jovens que representam a realidade da educação pública brasileira, que vem aqui de regiões tão distintas, né? Quando a gente fala de novo ensino médio, os itinerários, né, as trilhas têm sido aí alvo de muita discussão, a questão da falta de infraestrutura nas escolas, tanto a capacitação de professores, né, para lidar também com essa nova realidade. E eu já começo aqui fazendo a minha primeira pergunta para Maria Eduarda sobre as trilhas, né, sobre esses itinerários. Como é que tem sido na sua escola? Como é que você vem encarando aí, você que é aluna do segundo ano, essas trilhas? Bom, tem sido bem difícil para eu conseguir entender e compreender as trilhas, porque nem os professores são bem estruturados para poder dar a trilha. Então, acaba que tanto eu quanto eles, a gente acaba se perdendo. É uma coisa que é nova, então não tenho muita experiência nisso, mas eu acho que está bem desorganizado. Foi colocado de uma forma bem desorganizada para a gente, foi muito rápido, então a gente não teve um preparo muito bom. Então, está bem perdido, assim. Então, você consegue exemplificar para a gente, assim, né? São 5 itinerários, né? Qual que você escolheu e por que você exemplificasse um pouco dessas dificuldades, assim, de fazer essas trilhas? Eu escolhi linguagens de início, só que uma vez que você escolha, você não pode trocar.
E como eu troquei de colégio, eu troquei de trilha. As duas são bem parecidas, agora eu estou em humanas, mas a minha maior dificuldade é porque o foco é mais nas trilhas do que nas matérias bases. Então, a gente tem que fazer vários trabalhos que antes a gente não fazia, mas também tem as provas, e fica mais corrido, porque é o mesmo professor que dá as matérias bases dá a trilha. Então, a gente tem que correr, parece que 2 vezes mais para poder estudar para as provas e passar de ano, assim como estudar para as trilhas e passar de ano. Vitória, você vem de uma realidade de periferia aqui em São Paulo, né? Você mora no Jardim Ângela. Como é que tem sido para você também esse novo ensino médio? Boa tarde. Então, esse novo ensino médio está sendo bem complicado para todos os alunos, né? Até porque a gente voltou da pandemia meio, como que eu posso dizer, perdidos, e aí já acrescentam matérias novas. Então, é tudo novo, e tem muitos jovens que trabalham também. Eu sou um deles que trabalha em Jovem Aprendiz, e aí, para conciliar trabalho com escola e essas matérias novas, e a gente voltou da pandemia, a gente já voltou perdido. Então, está sendo bem difícil, a gente mesmo que vai ter que correr atrás, né, para passar de ano, para passar em um vestibular, para fazer alguma prova assim que exija muito das matérias principais, tipo humanas e exatas, né? Maria Luísa, queria ouvir também como tem sido, né? Você que mora em Feira Nova, que é uma cidade pequena, em Pernambuco, tem alguma coisa que seja similar ou diferente aqui do que foi apresentado pelas meninas? Eu acho que a maior dificuldade, tanto minha como de outros estudantes do meu município, que é um município bem pequeno, 22 mil habitantes, é que lá só tem 2 escolas de ensino médio. Então, a escolha de trilhas, que nos prometem que isso vai ser uma escolha ampla para a gente decidir entre vários itinerários, lá, com apenas 2 escolas, a gente só tem 4 opções. Então, é uma escolha bem restrita, que nos prometem que a gente vai ter vários caminhos para escolher qual trilhar para chegar no curso superior, mas, quando vai para a estrutura da escola, não tem essa opção. É algo bem pequeno mesmo e bem restrito. Ou na minha escola mesmo só tinha 2 trilhas. Então, ou era essa ou era aquela, e eu tive que escolher com uma opção bem pequena, sabe? Foi a maior dificuldade que eu apresentei, eu e os meus colegas estudantes. Quando a gente fala, né, de novo ensino médio, a ideia, pelo menos aqui o governo se propôs, é do protagonismo juvenil, né? E com a ideia desses itinerários é que os alunos, né, de modo geral, pudessem escolher ali áreas que tivessem maior aptidão, né? Vocês acreditam que há um falso propósito em relação a essas trilhas? Por favor, Maria Del. Eu acho que sim, porque o propósito, segundo eles, que foi até explicado, pelo menos lá na escola de Porto Alegre, foi direcionar os estudantes para eles conseguirem se destacar naquilo que eles acham melhor ou preferem. Só que, se o protagonismo é juvenil, quem eles têm, o público-alvo, quem eles têm que realmente ouvir e pesquisar sobre, é os estudantes, coisa que não aconteceu. E as trilhas são muito amplas, assim, fora que as escolas, como a Maria Luísa disse, não comportam. De início, o plano deles, o que eles falaram, era que ia ter todas as trilhas em todas as escolas, só que as escolas não têm estrutura para comportar todas as trilhas. A minha comportava 3. Então, eu escolhia uma dessas 3, se eu não me destacasse numa dessas 3, se eu não gostasse, eu trocava de colégio, porque, como eu disse, uma vez que tu escolha, tu não pode trocar a trilha. No seu caso, a gente trocou uma ideia aqui antes, e você disse que da sua trilha era da área de exatas, né? Conta para a gente um pouquinho assim, o que você espera dessa trilha, o que não está acontecendo na prática, né? Qual é o seu propósito, o que está acontecendo aí na prática? Então, eu esperava desse novo ensino médio, já que eles estão falando que quer direcionar a gente para ser protagonista da nossa própria vida, para a gente ir melhor para o mercado de trabalho futuramente. Eu esperava que eles ampliassem os estudos, mas em questão das matérias principais.
principalmente da de exatas, que foi a que eu escolhi, porque eu quero ser engenheira civil, só que eu não estou me identificando com os itinerários. Para mim, esses itinerários não tá sendo muito bom, porque não era aquilo que eu estava pensando. Eu achei que eles iriam passar tipo mais coisas de matemática, enfim, os itinerários que eu tenho é música, é jogos. Não que isso não vá nos ajudar de alguma maneira, só que o que eu esperava não era isso, sabe? Eu esperava ampliar o meu conhecimento realmente na área de exatas, assim. E lá contigo, na sua escola? Lá também é algo que está acontecendo muito, que as matérias bases para o vestibular, a base da BNCC, Formação Geral Básica, ela foi muito cortada. Na semana, eu só tenho uma aula de biologia, de física, química, e querem que a gente siga com isso para fazer uma prova vestibular. O seriado da minha região, de Pernambuco, é uma prova conteudista. Aí eles vão cortar ali as matérias básicas e querem que a gente continue tendo entrando no curso com a base cortada. Então, a gente tem que estudar, porque agora, no meu estado, pelo menos, é obrigatório que a escola seja semi-integral ou integral. Então, tem que ficar, no mínimo, 35 horas por semana na escola para chegar em casa, ainda ter que estudar para vestibular, se comprometer, enquanto na escola, o que eu sinto é que a gente tem muitas áreas, muitas aulas que não são realmente úteis para esse vestibular. Ok, que querem incentivar o protagonismo, mas tem muitas matérias que, na verdade, a gente está lá só para cumprir horário, porque não é algo que os estudantes eles têm interesse realmente. Eu estou na área de naturezas e as matérias novas do novo ensino médio que eu estou tendo lá não é algo que eu realmente me interessasse quando eu escolhi a trilha, mas é o que é obrigatório ter. Vitória, você vem de uma realidade aqui de periferia, né, e você trabalha. Queria que você contasse aqui para a gente como é essa rotina. Eu venho também estudei tanto em escola de cidade pequena, na Bahia, eu sou baiano, estudei em escolas de periferia aqui em São Paulo, e uma realidade que a galera enfrenta mesmo, a ausência de professor, né, essa questão de má infraestrutura. Eu queria que você contasse um pouco para a gente essa sua realidade. Sim, então, eu vou contar a minha rotina. Normalmente, eu acordo umas 6h30, 7 horas. Aí eu faço curso de inglês. Eu vou para o curso de inglês de manhã, que é das 9 até as 11. Depois eu saio, vou para o meu trabalho, que eu entro meio-dia, trabalho aqui na Praça da Sé, como administração bancária. Eu presto serviço para o banco. E aí eu saio 4 horas e chego em casa às 6 horas. Quando eu chego em casa, eu já tenho que tomar banho e ir correndo para a escola. Assim, não é fácil, até porque a questão da distância, né? Porque eu trabalho aqui no centro e moro na periferia, no Jardim Ângela. Então, essa questão de transporte, enfim, não é fácil. Mas, em questão das escolas, da minha escola, tem muita ausência de professores, porque eu estudo à noite. E falta muitos professores. E, nas matérias de itinerário, tem bastante professores eventual. Isso faz muita falta para a gente, porque não que ele não tenha uma preparação, cada professor tem uma preparação diferente, fazem faculdade, estuda por conta própria, mas, normalmente, eu não tenho muitas aulas à noite, e isso faz muita falta para mim. E, com essas matérias adicionais, aí piora mais ainda, porque se eu já não sei o básico, vamos dizer assim, como que eu vou aprender outras coisas novas? Entendeu? Então, isso atrapalha muito. E tem matérias online também, que é das 6 até às 7. Só que às 7 a gente já entra na escola. Então, os horários também não batem. Por mais que fique gravado, é muito ruim. A maioria dos alunos não fazem, fica acabando sendo desmotivado. É por isso que eu acho que muitos alunos desistem, porque é muito difícil a gente que é jovem trabalhar longe, voltar e estudar e chegar na escola, não tem professor direito, e quando tem também a gente está meio perdido, assim, não dá para acompanhar tudo. Então, está bem difícil esse ensino médio. Marias, a Vitória entrou no ponto aqui, né, que é a desistência, né? E mais cedo o ministro falou sobre a questão da evasão,
né? Ele até associou desigualdade, pobreza e até tráfico. Eu queria que vocês contassem um pouquinho como tem sido, com os colegas de vocês, como vocês têm enxergado essa questão da evasão escolar onde vocês estudam. Bom, com o que o ministro disse, não é o que realmente bate lá em Porto Alegre. Na maioria dos colégios e nos meus amigos, a evasão escolar ocorre realmente por causa das trilhas, nesse quesito de desmotivação. Porque, além de, como a Vitória falou, muita gente trabalha, faz curso e ainda tem que estudar e fazer as trilhas, também tem que, uma vez que tu escolha, tu não pode trocar, tu tem que trocar de colégio. E isso envolve a locomoção, o que muitos dos meus colegas não têm condições financeiras para proporcionar para ir para outro colégio. Então, tem esse motivo também. E sobre a motivação que eu disse, por exemplo, eu escolhi linguagens porque eu quero fazer direito. A minha escola não podia proporcionar humanas, então o mais perto era linguagem. E eu acordava às 5 horas da manhã para ir para o meu colégio, para chegar lá e ter linguagem corporal, onde a professora dava pega-pega para a gente no 2º ano, porque era uma forma de expressar. Então, realmente, é muito desmotivador, porque, ao invés de eu estar realmente aprendendo alguma coisa que me proporcionasse um protagonismo, um futuro realmente bom, eu estava brincando de pega-pega. Então, eu entendo realmente eles se desmotivarem. E eu acho que é em si isso, fora também que lá tem muita falta de professores, também tem vários períodos vagos. Praticamente eu vou para a escola e não tenho, quando a gente tem o período de trilha, eu não tenho aula, porque é período vago, porque o professor ou não sabe dar a aula, ou ele dá uma coisa realmente muito fácil de se fazer e a gente termina e o resto ele não sabe o que fazer, ou o professor simplesmente não tem, porque ninguém está preparado para isso. Quer contar, Maria Luísa, a sua experiência lá? E eu queria também ouvir de você, né, você é presidente de um grêmio estudantil, como tem sido essa articulação na escola? Vocês se reúnem para reivindicar alguma coisa? Como é ser presidente estudantil da sua escola e como você vê também essa questão da evasão lá? Primeiramente, sobre a evasão, lá na escola acontece muito de pronto, na sexta-feira é o dia de faltar aula, porque a maioria das aulas da sexta-feira são aulas do ensino médio, aulas que os estudantes sentem que não agregam muito no currículo. Então, na minha sala, de 45 alunos, na sexta vão metade, porque eles sentem que não vão estar, indo ali naquele dia, não vão agregar muito no conhecimento deles. Então, até foi feito um projeto em Pernambuco, no geral, que é o projeto de busca ativa, onde acontece que da Secretaria de Educação, eles vão atrás, vão conversar com alunos e famílias daquele pessoal que está muito faltoso, que estão quase reprovando realmente por faltas, porque essa evasão está acontecendo muito. Então, tem uma lista lá de alunos que, na maioria das vezes, eles faltam porque eles não têm realmente condições, têm que estar ali ajudando os pais no trabalho, e a carga horária agora é obrigatoriamente 35 horas semanais, é um ensino integral. Até foi proposto para a minha escola ela se tornar integral, com 45 horas aulas, só que a gestora ela negou o pedido porque ela sabe a realidade, ela sabe que muitos alunos eles estão ali, mas eles têm que trabalhar ou na parte da manhã ou na parte da tarde. Então, realmente é algo que acontece muito. Aí, agora, sobre o Grêmio Estudantil, a gente está ali como um projeto realmente de ouvir os estudantes. Não acontece muito da Secretaria de Educação, qualquer meio assim, vir realmente escutar a gente. Então, é realmente ótimo que o GEDUCA tenha feito isso, de nos escutar, porque nós estamos passando por isso. Então, o Grêmio Estudantil ele tem que vir ali como projeto de escutar realmente estudantes, de estar à frente. A gente atua ali como protagonistas para estar escutando a voz de estudantes, que eles diariamente têm reclamações sobre o novo ensino médio, porque realmente está cheio de problemáticas. Então, o que vocês estão dizendo aqui é que novo ensino médio não está rolando, né? E aí eu acho que uma preocupação grande é a questão do vestibular. Como é que vocês estão? Porque o ministro também falou hoje, eu acho que você, né, Maria Eduarda, chamou ele de canto ali e fez uma pergunta para ele em relação ao Enem. Quer contar para a gente como é que foi? Sim, a minha maior preocupação é o vestibular, porque eu quero fazer faculdade de Direito, e a faculdade de Direito privada é muito cara, então só realmente me resta a pública.
E, de qualquer forma, por ser um ensino público, eu já estudava por fora, realmente. Agora que diminuiu a carga horária das matérias bases, eu estou estudando 2 vezes mais. E aí eu percebo que, fazendo as provas do Enem passado, eu não chego nem na metade das matérias que eles pedem. E eu já estou no 2º ano do ensino médio. Então, só me resta mais 1 ano. Eu perguntei para o ministro, foi no sentido que ele disse que mudou o ensino médio, irá mudar futuramente, lá por 2024, 2025, o Enem, só que eu presto o ano que vem o Enem. E vai ser um Enem normal, como o ensino médio era. E eu não estou no ensino médio normal. E eu não chego nem à metade das matérias que eles pedem. Então, eu perguntei para ele como é que eu ia prestar o vestibular, se o ensino médio mudou, se o Enem poderia mudar agora, realmente esse ano, ano que vem, só que ele falou que ou eu teria que esperar e não fazer, ou eu poderia estudar mais, ou talvez ele consiga mudar esse ano para ano que vem. Vitória, essa também é uma preocupação sua, vestibular, né? Você contou muito para a gente aí da sua rotina. Você é arrimo de família, né? Você precisa ajudar em casa. E você também brigou ali com os jornalistas para fazer uma pergunta para ele, né? Quer compartilhar aqui com a gente também? Então, a minha pergunta ao ministro foi como que ficaria o jovem que trabalha e está nesse novo ensino médio com um período que vai ser integral, né? Ele falou que a gente iria receber uma bolsa que iria suprir, mas, na minha opinião, não se compara, não tem comparação quem trabalha com jovem aprendiz e quem vai ganhar uma bolsa, porque o salário do jovem aprendiz é totalmente diferente da bolsa. Tipo, a bolsa não vai chegar perto de um salário de um jovem aprendiz. E, mesmo se chegasse, eu acho que a experiência que a gente adquire no mercado de trabalho é totalmente diferente do que a gente aprende na escola. Pelo menos eu, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a conviver com as pessoas diferentes, linguagem corporal, linguagem formal, que eu não tinha visto na escola. Então, eu acho que é importante também, não só para quem precisa ajudar em casa, mas para ter essa experiência, para se preparar para o mercado de trabalho futuramente, quando a gente já for maior de idade, né? Então, foi isso. Ele falou que iria suprir com a bolsa. Então, os itinerários não estão contemplando a realidade de vocês. Maria Luísa, você acha que qual seria um modelo ideal de ensino médio? Seria abominar as trilhas, os itinerários? Como é que você vê isso? Existe um modelo ideal? Assim, no papel, o novo ensino médio é uma maravilha, né? Se você for lá olhar o currículo, eu dei uma pesquisada no currículo de Pernambuco e a ideia era que fosse um ensino mais dinâmico, que a gente acabasse com a tradicionalidade que era no ensino anterior, que o aluno ele tivesse a opção de traçar realmente sua trilha, mas a gente vai aplicar isso e realmente não ocorre. Então, eu acho que para o ensino médio ele realmente melhorar, tem que se melhorar a estrutura das escolas, porque estão planejando esse novo ensino médio para o estudante poder chegar no seu curso com mais facilidade, mas não olham diretamente para a estrutura. Porque, pronto, meu município, um município pequeno, os estudantes não estão com condições de ficar o dia todo na escola. A merenda escolar está vindo pouca, não dá para abrigar eles lá. As aulas não estão atrativas, querendo ou não. É a intenção do novo ensino médio, mas as aulas não estão atrativas para eles continuarem lá. Então, são aquelas matérias que estão ali, mas eles não estão realmente com vontade de assisti-las, né? Então, está realmente esse caso. Outra coisa também que eu estou percebendo muito sobre o novo ensino médio, que eu conversei até com uma professora minha, tendo um retrocesso na educação. A gente vai voltar para aquela época em que só estudantes da classe alta eles entravam em cursos superiores, porque eu fui dar uma olhadinha
na grade curricular de escolas particulares, e lá o ensino médio, o novo ensino médio, ele tem que ser aplicado obrigatoriamente, mas eu percebi que é uma diferença enorme. A formação geral básica lá está bem mais forte. Eles estão com o conteúdo bem mais aplicado do que a gente de escola pública. Então, vou perceber que, novamente, eu vou voltar àquela época em que só os estudantes de classe alta estavam lá e os estudantes da classe mais baixa, que estudam em escolas estaduais, municipais, não conseguem ingressar no curso superior porque estão tendo que gastar seu tempo nessas matérias novas, que realmente não agregam muito. E, meninas, vocês também acham que esse novo ensino médio, vocês concordam com a opinião dela? Acho que vai acirrar ainda mais essas desigualdades? Eu acho que eu concordo com a Luísa. Na verdade, eu tenho certeza que eu concordo com a Maria Luísa, porque antes de tu querer dar um ensino novo, tu tem que melhorar aonde o ensino é aplicado. A escola, ela não é só o ensino também, a gente aprende várias outras coisas. Então, tem uma estrutura, tem que ter alimentação, porque eu, a escola pública, nem todo mundo tem dinheiro para levar lanche, para comprar lanche, então muita gente vai lá e a única refeição que faz é o lanche, então o lanche realmente é muito importante. Tem que ter um professor que seja formado naquilo, tem que ter a estrutura das salas, que pede, porque o novo ensino médio, em algumas trilhas, pede uma sala de informática com computadores que a escola não tem para dar. Então, ou a gente não tem aula, ou a gente faz em casa. Não tem muito o que proporcionar, porque senão a gente acaba acordando 5 da manhã e tendo pega-pega. Eu também concordo com elas. Eu acho que assim a gente voltou da pandemia meio perdidos, então não tem como a gente aprender um monte de coisa tudo de uma vez, sendo que a gente perdeu bastante conteúdos na pandemia. Apesar de ter aula online e tudo, eu acho que não deu para acompanhar. Pelo menos eu falo por mim como aluna, eu não conseguia acompanhar tudo. Quando voltou, eu voltei meio perdida assim. E é tanto que os professores, se eu não me engano, eles têm assim, no primeiro bimestre eles têm uns conteúdos para passar, e aí quando passa de bimestre eles têm que passar outro. Pelo menos a minha escola é assim, que eu conversei com a professora. E aí às vezes é tão corrido que acaba ficando conteúdo que a gente não aprendeu para trás. E aí com essas matérias novas faz uma confusão só, junta tudo, não dá para entender nada e a gente tem que correr atrás para prestar um vestibular, o Enem, fazer uma prova, um concurso. Então é bem difícil. A gente recebeu aqui algumas perguntas. Uma delas foi: como tem sido a experiência com o projeto de vida? Realmente tem auxiliado a pensar no futuro de vocês? Sentem que os professores estão preparados para esse auxílio? E o que deveria ou poderia ser diferente para conseguir que realmente seja útil? Eu acho que o projeto de vida é essencial, assim, é uma das matérias boas que faz a gente refletir no nosso futuro, nos ajuda, sim, porque depende muito da convivência da pessoa, né, de como é a pessoa, se ela tem uma visão de futuro, se ela conhece bastante coisa, se ela não conhece, porque na minha sala mesmo teve uma roda de conversa em que eu falei que fiz um concurso, a maioria não sabia o que é concurso. Então, assim, projeto de vida é bom para a gente refletir nas coisas que tem, que a gente pode fazer, e no nosso futuro. Mas, em questão de outras matérias, eu acho muito desnecessárias, de outros itinerários. Por exemplo, eu tenho jogos e músicas. O meu professor de jogos, ele passou um trabalho para a gente, que era para a gente tirar uma foto de algum lugar, de algum momento, e falar o que a gente estava sentindo naquele momento. Até hoje eu não entendi o que isso ia mudar, tipo, ia nos beneficiar, né? Mas o trabalho foi isso e eu fiquei, tipo, qual é a necessidade desse trabalho? Então, é isso. Tem algumas matérias, sim, que é muito importante, mas tem outras também que poderiam ser trocadas, tipo Libras, a gente não tem. Então, acho que seria muito importante também. Eu acho que a matéria projeto de vida é muito boa. Se realmente ajudasse o adolescente a ter um projeto de vida, mas eles não incentivam, eles mais nos cobram a ter um projeto de vida. E eu acho muito difícil
pelo que eu observei, um adolescente de 15 a 18 anos já ter o seu projeto de vida formado, ou ter certeza do que ele quer. Pelo menos lá na minha escola, projeto de vida, ou a gente recebia atividades que perguntavam o que a gente queria ser, o que a gente queria fazer, mas, com o tempo, isso ficou tão repetitivo e o professor não sabia o que dar, que daí a Secretaria de Educação, porque a minha escola antiga era do lado da Secretaria de Educação, mas a Secretaria de Educação nunca foi lá, a Secretaria de Educação mandava atividades para ele fazer questionários com a gente, perguntando como estava o novo ensino médio, se a gente estava satisfeito, se a gente estava insatisfeito. Então, toda aula era um questionário diferente sobre o novo ensino médio. Então, acabou que a gente não focou no projeto de vida, e sim se a gente estava a favor ou não do novo ensino médio. Eu acho que uma coisa que dificulta muito essa matéria é a preparação dos professores. Eles tiveram muito pouco tempo para poder pensar nisso e repassar. Eu estava conversando com o meu professor dessa matéria, e outra matéria específica, ele teve formação em um dia falando, você vai passar essa matéria, e no outro ele já tinha que passar esse conteúdo. Então, eles têm que direcionar o aluno, sendo que eles próprios não puderam ter esse tempo para o direcionamento. Então, é tudo assim, muito de repente, para eles estarem passando sem... Pronto, eles ficam 5 a 6 anos numa graduação para passar a matéria que eles realmente estão formados, e, de repente, tem que pegar as matérias novas e aprender em 2, 3 dias para já estar repassando. Então, realmente, não tiveram tempo de preparação para poder direcionar os alunos direitinho. Meninas, vamos falar um pouquinho assim a gente está no congresso aqui de jornalismo e educação. Eu queria que vocês contassem para a gente como vocês percebem a veiculação desse tema na imprensa, seja na imprensa nacional como na local. Você que mora numa cidade pequena, tem jornalismo local lá. Como é que você tem percebido a presença desse assunto mesmo na imprensa? Assim, a minha cidade, como o senhor falou, é bem pequena, cerca de 21 mil habitantes. Então, a única imprensa que tem lá realmente assim mais ativa é a rádio local. Não tem uma imprensa tão forte assim, só de vez em quando. Então, para eles estarem assim procurando estudantes para ir realmente ver as opiniões deles sobre o novo ensino médio, não acontece tanto, infelizmente. Tem o jornal regional do Nordeste, Pernambuco, mas eu também não senti tanto a presença desse tema, que é um tema realmente muito importante de abordar. É realmente muito necessário que venham falar com os estudantes mesmo, porque nós que estamos passando por isso, a gente que sabe como está acontecendo, a gente que está sentindo na pele essas dificuldades que veio com o novo ensino médio. Então, eu não sinto que a cobertura disso, pelo menos na minha região, na minha cidade, está tão alta. Eu acho que poderia ser maior, porque em qualquer veículo de informação, redes sociais, aonde você olhar, vai ter algum jovem falando que está sendo prejudicado por isso. Em todo lugar tem algum jovem reclamando que o novo ensino médio não está funcionando. Em todo lugar eles estão falando. Redes sociais, é só dar uma olhadinha que sempre tem alguém falando que realmente não deu certo, porque a gente está vivendo, a gente sabe. Então, eu acho que a cobertura dava para ser maior, pelo menos na minha região. Não sendo das meninas, que elas têm uma imprensa maior, na capital, né? Mas, pelo menos na minha região, dava para ser maior. Então, gente, eu não assisto muito jornal, mas, assim, pelo que eu vejo, assim, até passa um pouco, mas eu acho que as pessoas não dão tanta importância. Realmente não houve muitos alunos, porque na minha escola tem muitos alunos reclamando, e não é só na minha escola, igual a Lu falou, se a gente abrir na rede social, pesquisar e ver o que os alunos estão achando, vai ter muitos reclamando por N motivos, só que eu acho que poderia ser maior. E, em questão do GEDUCA, é muito bom esse congresso, é essencial. Eu acho que os jovens, deveria ter mais jovens aqui, alunos, para assistir. A maioria deve estar assistindo, mas é muito bom essa imprensa, a mídia, né? Lá no Sul, é pouquíssima cobertura sobre o novo ensino médio. Eu assisto bastante jornal, minha família assiste bastante jornal, a gente lê, mas é pouquíssima. Só vi 2 vezes, que foi uma entrevista com alunos
da RBS, que eu até participei, que eles falaram lá no colégio. E a segunda foi uma pesquisadora que foi lá no colégio, daí ela fez uma matéria para o Correio do Povo, mas foi as duas únicas que teve lá no Sul, realmente. Não é uma cobertura muito grande. E, como a Vitória disse, eu acho importantíssimo e muito legal o que a Geduca proporciona para a gente, porque é a primeira vez que a gente está realmente podendo ser ouvidas, então é muito legal estar aqui para realmente poder mudar alguma coisa. Dois comentários aqui, obrigado, meninas. Comentário da Letícia Castro. Ela diz que estudou no mesmo colégio que a Maria Eduarda, em Porto Alegre. No Emílio Massotti, que bom ver estudantes envolvidos lá como você. E eu queria dizer para vocês que a escola da Maria Luísa se articulou, se estruturou, montou uma salinha, colocou uma televisão e a galera está assistindo a ela agora lá na escola. Muito bacana. Eu acho que eles devem estar orgulhosíssimos de você, viu? De todas vocês aqui. Voltando aqui também para algumas perguntas, né? Vocês acreditam que a consulta pública realizada no começo do ano terá algum efeito ou alguma mudança no novo ensino médio? Não, porque houve uma consulta pública geral, mas direto na minha escola, inclusive, semana passada, teve também outra consulta pública, e já é a sexta que tem, e até agora não mudou nada, e são as mesmas perguntas, então eu acho que não vai mudar agora. Realmente, confirmando o que ela falou, até nos debates anteriores que tiveram hoje, comentaram que o vestibular só ia poder começar a ser pensado próximo ano para poder ser mudado. Então, se realmente fosse mudar, já poderiam ter começado por agora, porque a gente vai ser prejudicado esse ano, a gente vai ser prejudicadas agora, não é daqui a anos e anos. Eu ainda tenho esperanças, poucas, mas tenho. Eu acho que pode mudar, sim, mas através, principalmente, dos alunos, porque, por mais que tenha professores, por mais que tenha diretores, quem está estudando realmente, quem está recebendo essas aulas, é os alunos. Então, acho que os alunos têm uma importância muito grande nesse novo ensino médio, que é tudo proporcionado para os alunos. Mas, sim, eu ainda tenho esperanças que um dia isso mude. Por mais que seja difícil, não é fácil. A gente tem que correr atrás, mas eu tenho esperança. É unânime aqui que vocês são contra o novo ensino médio, mas eu queria saber se vocês conhecem algum colega que seja a favor, se vocês já participaram de debates, discussões, em que alguém levantou a mão e falou, olha, gosto, tá massa, quero que continue assim. Já conheço, são pouquíssimos, na verdade. Eu conheci uma aluna, mas eu conheci mais professores a favor. Todos com a mesma ideia, que é que o jovem já tem que estar mentalmente preparado para saber o seu futuro. Então, esse preparo do novo ensino médio é bom. Foi todo mundo usou esse discurso. Eu não conheço nenhum. Eu fiz até uma enquete no meu Instagram, perguntei para meus amigos se eles apoiavam, o que eles acharam, e todos não gostaram por esses motivos que a gente falou aqui, e não conheceu nenhum. Até os professores, perguntei para os professores também, a maioria dos professores não apoiava. A gente vê como o novo ensino médio é ótimo quando não tem ninguém que eu falei assim, cheguei, olha, o que você acha do novo ensino médio? A pessoa falou, uma maravilha. Olha, professores, alunos, não tem uma pessoa que eu perguntei a algumas pessoas em relação à experiência e eu realmente, na minha região, assim, não tem ninguém que eu tenha perguntado sobre o novo ensino médio e a pessoa tenha realmente gostado. Maria Luísa e Maria Eduarda, vocês estão aqui acompanhados, né, dos pais de vocês, você da sua mãe, você do seu pai. Como que essa troca, assim, em casa, vocês repassam, né, essas informações, vocês discutem, dialogam com eles, e qual a opinião deles? Eles estão aqui, né, mas o que eles falam para vocês? A minha relação com a minha mãe é super de troca. Todo dia eu conto para ela o dia a dia
da escola e as matérias. E ela, até quando foi anunciado o novo ensino médio, ela estranhou o fato de não terem chamado os pais para explicar. Foram os alunos que tiveram que explicar para os pais a pouca informação que a gente recebeu. Mas a minha mãe é totalmente contra o novo ensino médio, porque antes de eu nascer, ela já tinha planejado qual escola, qual formato de estudo, inclusive o vestibular, porque ela sabia que privada não ia dar, então ou é pública ou é pública. E agora, com esse novo ensino médio, meio que deixou mais difícil ainda o que já era bem complicado de conseguir, que seria a federal, a URGS, do Rio Grande do Sul. Então, ela é totalmente contra, e todo dia eu conto para ela. Ela já foi no colégio conversar com os professores também, para saber das trilhas, para tentar entender as trilhas. Mas a minha família toda em si é contra o novo ensino médio. Meus pais, eu converso bastante com eles, principalmente minha mãe, porque ela que fica em casa o dia todo, meu pai ele trabalha. Mas, assim, quando eu chego em casa e os dois estão lá, eu só reclamo. Eles realmente sabem parar eles ali um minutinho. Vocês vão ver, porque eu chego em casa e é só reclamação. Eu chego às vezes e falo, nossa, passei hoje 7 horas na escola e só 2 aulas foram currículo básico. Então, eles realmente sabem dessa minha realidade. Agora, há uma diferença que eu notei entre as escolas, a minha da Eduarda, é que, pronto, eu acho que por ser no interior, e tem poucas escolas de ensino fundamental 2, tem só 4, e de ensino médio tem só 2, lá tiveram reuniões com os pais e os alunos, no Fundamental 2 ainda, e o pessoal da escola de ensino médio ia lá para a escola Fundamental 2 e explicava como ia ser o novo ensino médio. Quer dizer, o que eles sabiam, né? Porque realmente está uma confusão. E explicavam lá o que eles sabiam sobre o novo ensino médio. Inclusive, teve a reunião esses dias e eu fui falar lá, porque a minha escola ela convida alguns alunos protagonistas para falar na escola de ensino fundamental e explicar o que vai ser o novo ensino médio. E uma coisa que eu notei é que eu perguntava, vocês têm ideia do que vocês querem cursar, o que querem ser quando crescer? Porque tem que saber para fazer a trilha. E umas 5 pessoas sabiam. Aí querem que a gente decida realmente o que cursar com 15 anos, enquanto, às vezes, eu mesma não tenho certeza, e alunos também no terceiro ano, com 17, ainda não têm certeza do que querem ser da vida. Aí, quando tem 15 anos, querem lá chegar num aluno e que ele tenha certeza de que é isso que eu vou cursar e é isso que eu vou ser. Vitória, quer compartilhar também como tem sido essa discussão na sua casa? Se existe, como é que seus pais ou sua família também? Então, minha vida é muito corrida, mas eu falo muito com os meus pais. E minha mãe também, meu pai não apoia isso, porque eles viram o quanto está me prejudicando. Eu tentei fazer um concurso esse ano pela Sesgran Rio e, assim, não foi fácil. Tinha muita coisa básica que eu não sabia, que, às vezes, igual eu falei, a gente estuda, só que acaba passando algumas coisas que a gente não entendeu. E aí eu tive que estudar muito, muito mesmo, mas, mesmo assim, eu não consegui passar, porque na escola eu estou tendo muitas aulas vagas e as matérias principais eu não estou tendo muitas aulas. Então, foi muito difícil, mas na minha casa eu sempre converso com a minha mãe, com meu pai, e eles também não apoiam. Perguntaram aqui nos comentários como é que ficou a oferta da língua estrangeira na escola de vocês, né? Porque a de espanhol, segundo aqui o comentário, deixou de ser obrigatória, por exemplo. Na minha, as 2 são obrigatórias ainda. No primeiro ano do médio, você não tem espanhol, mas tem inglês. No segundo ano, você tem espanhol e inglês, e é obrigatório os 2. E no terceiro ano, o espanhol sai e fica só o inglês. Então, na minha escola, quando eu era do ensino fundamental, eu tinha. Até o 9º ano eu tive inglês, nunca tive espanhol. Mas depois que eu entrei no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, eu não tive mais inglês. E agora, segundo ano, com esse novo ensino médio, aí que eu não tenho mesmo. Então, a matéria de inglês e artes eu não tenho mais. De linguagens eu não tenho mais. Só de português mesmo. Desculpa.
Na minha escola, a gente tem lá só o inglês, mas a professora de linguagens, ela tem lá que dá os pulos dela e ela fez uma eletiva de espanhol para suprir as aulas que não tinham. E é o que todos os professores estão fazendo. O professor da área de humanas, quando ele vai criar a eletiva, que é aquela matéria que o aluno escolhe, ele cria uma eletiva voltada para a área dele. O professor de linguagens, professor de exatas, ele vai criar aquela eletiva voltada para a área dele para suprir as aulas que caíram mais do que pela metade. Meninas, a gente está encaminhando aqui para o final e eu queria pedir aqui as considerações de vocês para a gente encerrar essa mesa aqui, já em forma de agradecimento à presença de vocês, representando aí diferentes regiões do país e trazendo essa percepção aí, tudo que vocês têm aí para dizer para a gente. Então, a gente pode começar com você. Eu queria salientar mais uma vez que eu sou totalmente contra o novo ensino médio e que, como o ministro da Educação afirmou, o meu vestibular não vai mudar, então vai ser realmente esse que eu vou ter que prestar. Vai ser 2 vezes mais difícil, então eu tenho certeza que o meu ensino já vai ser bem baixo nesse quesito, se eu não estudar por fora. Mas eu continuo protestando contra para que os que venham consigam ter um ensino melhor do que eu tive, como a minha irmã. Eu espero que a minha irmã consiga ter um ensino melhor do que eu tive. Mas eu queria agradecer à Geduca por proporcionar para a gente poder dar a nossa ideia e como a gente está se sentindo no novo ensino médio, porque, como eu disse, não é uma coisa que acontece, na verdade, nunca aconteceu, da gente poder expor o que a gente acha. Então, eu queria agradecer e acho muito legal o projeto. Eu também quero agradecer à Geduca por essa oportunidade, por trazer os alunos, os professores, todos, né, para cada um expor sua opinião. Eu acho extremamente importante. E eu também não concordo com o novo ensino médio. Ainda tenho esperanças que um dia isso mude, igual a Duda falou, que talvez o meu irmão ele tenha um ensino melhor do que eu tive nesse ensino médio. E é isso, a gente tem que continuar lutando para os nossos direitos e os alunos também têm que ser ouvidos, porque eu acho que eles não escutam muito os alunos nessa questão. Ninguém sabe realmente a nossa realidade, que é de periferia. Ninguém sabe o que cada um de nós passa. Então, se eles, pelo menos, ouvissem os alunos mais, eu acho que mudariam. Eu queria falar novamente, que as meninas já comentaram aqui, eu sei que, para mim, não vai mais mudar. Como já foi prometido e proposto, eu vou prestar meu vestibular com um ensino bem básico. Já sei que, para mim, a situação está difícil, para mim, para as meninas e para todo mundo que foram as cobaias do novo ensino médio. Mas eu espero que comecem a escutar mais estudantes, como esse projeto aqui. Ele foi realmente muito importante, porque, pronto, eu sou do Nordeste, tem a Duda do Sul e a Vitória de São Paulo. Então, são realmente regiões bem diferentes, com realidades bem diferentes. Uma realidade mais do interior, a capital do Brasil. Não, capital do Brasil não. Capital industrial do Brasil. Então, são realidades bem diferentes e é realmente muito importante serem ouvidas, porque é a gente que sabe o que a gente está vivendo. Então, eu sei que, para mim, já não vai ter mais mudança, mas eu espero que, no futuro próximo, os estudantes que virão já possam ter mais oportunidades em um ensino médio melhor. Então, gostaria de agradecer realmente ao Geduca e continuem com projetos desse tipo. Salva de palmas para elas, né, minha gente? Obrigado, meninas.